Esta é apenas uma videoaula, sem fins lucrativos, com o intuito de fixar o aprendizado da disciplina a ser estudada. O conteúdo de hoje são perguntas da disciplina de Direito Civil. Primeira pergunta: o que é coisa? Coisa é tudo que não possui personalidade. A lua, o sol, o ar, a casa, o carro, é tudo exceto o ser humano. Então, coisa é tudo que não possui personalidade. Lembra daquela música? Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Então, são coisas. O sol, o mar, o ar, são coisas, pois não possui personalidade. O que é bem? Bem é tudo aquilo que tem importância jurídica e que pode ser avaliado economicamente. Bem é tudo aquilo que tem importância jurídica e pode ser avaliado economicamente. Próxima questão. Qual a diferença entre bens móveis e bens imóveis? Bens móveis são aqueles que podem ser removidos por movimento próprio ou força alheia. E os bens imóveis são aqueles bens que não podem ser removidos sob pena de causar sua deterioração ou perda. Então, os bens móveis são aqueles que podem ser removidos. Móveis se leva de um lado e para o outro. E os bens imóveis não podem ser removidos. Próxima questão. Quais os tipos de bens imóveis? Bens imóveis nós temos lotes, casas, apartamentos, salas, edificações civis sobre um terreno, entre outros. Próxima questão. Quando a herança se torna um bem imóvel? A herança. Quando que a sua herança se torna um bem imóvel? Quando o juiz homologar a partilha. Próxima questão. Como surge a personalidade jurídica da pessoa de direito público? Como surge a personalidade jurídica da pessoa de direito público? Com a entrada em vigor da lei que a criou. Com a entrada em vigor da lei que a criou. Próxima questão. Quando se inicia a personalidade jurídica da pessoa privada? Se inicia com o registro dos seus dados no cartório, se for sociedade simples, e na junta comercial, se for uma sociedade empresária. Próxima questão. Quando ocorre a desconsideração da personalidade jurídica? A desconsideração da personalidade jurídica. A resposta dessa pergunta se encontra no artigo 50 do Código Civil. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. No artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, também nós temos outros motivos. Próxima questão. Quando poderá ocorrer a desconsideração inversa da personalidade jurídica? Quando poderá ocorrer a desconsideração inversa da personalidade jurídica? Esta questão entrou no Código de Processo Civil Novo, que é a desconsideração inversa da personalidade da pessoa jurídica. Isto ocorre quando a pessoa física utiliza a pessoa jurídica para esconder os seus bens. Por exemplo, o marido esconde os bens que ele tem na empresa, que é uma pessoa jurídica, e diz que não tem dinheiro. Próxima questão. Que tipo de pessoa jurídica é a EIRELI? Que tipo de pessoa jurídica é a EIRELI? É uma empresa de direito privado mista formada por bens e pessoas. Próxima questão. Quando um bem se transforma em um bem dominical? Bem dominical. Quando um bem se transforma em um bem dominical? Ele pode se transformar por meio de doação,
desapropriação. Uma definição: são bens que constituem o patrimônio e podem ser cedidos ou alienados. Bens dominicais, eles constituem o patrimônio do Estado, pertencem ao Estado na sua qualidade de proprietário. São bens disponíveis, sem distinção pública definida. Assim, podem ser aplicados para a obtenção de renda, ou seja, desde que obedecido às determinações legais. Tais bens podem ser alienados, por exemplo, terras devolutas e prédios públicos desativados e sem distinção pública específica. Próxima questão. O que são bens fungíveis? Fungíveis, com F, F-U, fungíveis. São aqueles bens que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Uma nota de R$100, por exemplo, eu posso substituí-la por 10 notas de R$10 e o valor vai ser o mesmo. O que são bens infungíveis? IN, infungíveis. Não pode ser substituído por outro igual. Então, os infungíveis não podem ser substituídos por outro igual. E os fungíveis, sim. Entendeu? De mesmo valor e qualidade, claro. Próxima questão. Qual a diferença entre pertence e acessório? Qual a diferença entre pertence e acessório? A diferença entre o acessório se dá pela relação com o principal. Bens principais são aqueles que existem por si mesmos, por exemplo, casa, solo. E os bens de acessório são aqueles que, para existir, ele precisa de um bem principal. Por exemplo, o solo é um bem principal e a árvore é um bem acessório. E para que ela exista, ela precisa do solo. Então, é um bem de acessório. Próxima questão. Tarará. Defina pessoa jurídica. Olha, essa é uma ótima pergunta. Defina pessoa jurídica. É a entidade abstrata com existência e responsabilidade jurídica. É a entidade abstrata com existência e responsabilidade jurídica. Próxima questão. O que é personalidade? Discorra. Discorra, tão antigo. O que é personalidade? Discorra. Personalidade é uma qualidade, aptidão que as pessoas têm para exercer direitos e contrair obrigações dentro da ordem jurídica. Então, só repetindo. O que é personalidade? Discorra. Personalidade é uma qualidade, aptidão que as pessoas têm para exercer direitos e contrair obrigações dentro da ordem jurídica. Ah, essa pergunta agora é ótima. Defina affectio societatis. Defina affectio societatis. É a qualidade pessoal ou técnica que une os sócios em uma sociedade simples ou empresária. É a qualidade pessoal ou técnica que une os sócios em uma sociedade simples ou empresária. Quando se inicia a personalidade da pessoa jurídica? Se inicia com registro no órgão competente. Quando se inicia a personalidade da pessoa jurídica, se inicia com registro no órgão competente. Por enquanto é só isso, continuaremos no próximo.